Muito boa noite, queridos irmãos, queridos companheiros de jornada. Boa noite, minha querida amiga Claudinha. É muito bom estar aqui com todos vocês nesse horário abençoado que é o do nosso Evangelho no Lar. Não podemos deixar de falar que nesse horário, quando nos reunirmos em torno dos nossos familiares, ou mesmo quando estivermos sós, mas materialmente falando, sabemos que espiritualmente estamos sempre muito bem acompanhados, que nós tenhamos a certeza de como é importante esse horário, não só para nós, como para nosso entorno, para o nosso bairro, para o nosso estado, porque toda essa vibração amorosa que chega até nós, com certeza ela não fica retida conosco. Ela se espalha, porque o amor tem essa propriedade, né, Claudinha, de espalhar. E lembrando, para que sejam colocados a aguinha sempre, para que seja magnetizada, e após o Evangelho, possamos ter a bênção de beber a aguinha com o remedinho que cada um precisa. É o nosso suplemento espiritual. Exatamente. Tá? Então, estamos aqui, vamos ler, para iniciarmos, uma página do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E nos fala o seguinte: Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferência e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca. Então, meus amigos, como sempre, Divaldo e Joana nos trazendo aquela semente para que nós possamos plantar na nossa caminhada. Todos nós temos reviravoltas, dificuldades, atropelos em determinadas escalas, mas tenhamos sempre em mente a misericórdia, como foi falado aqui, de nosso Pai. Saber que Ele nos ama incondicionalmente. É um Pai amoroso, é um Pai misericordioso, porém também é um Pai educador. É aquele Pai que quer que cada um dos seus filhos cresça, evolua. E às vezes nós, crianças, ainda um pouco rebeldes, aprendemos de outras formas. Mas não nos desesperemos, né, Cláudia? Tenhamos essa confiança em Deus, em Jesus, nossa Mãe Maria. E como você disse, ninguém está só, ninguém está abandonado. Todos nós temos conosco esse envolvimento divino, essa centelha que brilha dentro de cada um de nós e os nossos amigos, companheiros espirituais. Então, com essa certeza, vamos agora à nossa prece para esse horário, para esse nosso Evangelho, que todos nós possamos estar, estamos realmente reunidos num só coração de amor e de luz. Pai amado, Mestre querido, Mãe Maria, que nesses horários, em nosso Evangelho e tantos outros momentos de oração, possamos estar unidos e reunidos pelo Teu amor, Senhor. Nos envolva com a Tua misericórdia, com a Sua coragem. Que nessa nossa caminhada terrena nós possamos estar sempre envolvidos pelo bem, pelo amor, pela caridade. E que as dificuldades que se defrontarem pelo nosso caminho,
que seja bem maior a nossa certeza da vitória em Jesus Cristo. Que nunca se abale a nossa fé e a nossa coragem. Que sejamos esses trabalhadores fiéis da seara do bem, para prosseguirmos na união do amor e da paz. Que essa paz comece sempre dentro dos nossos corações, porque a paz e o amor, com certeza, um dia mudarão a todos nós e, consequentemente, o nosso lindo planeta. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A nossa Claudinha agora vai fazer a leitura do nosso querido Evangelho. Olá, meus amigos, mais uma vez nessa hora abençoada, queremos convidar a todos para podermos estarmos nesse contato mais íntimo com o Evangelho do Senhor Jesus, essa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, codificada pelo nosso querido Allan Kardec, e convide as pessoas que estão na sua casa, tenha essa iniciativa para poderem realizar. Caso não haja possibilidade, não se preocupe, está tudo certo. O importante é que nós façamos nossa parte e essa luz que nós atraímos quando falamos o nome do Senhor Jesus e trazemos para dentro do nosso lar esse evangelho de amor, ela se dissipará completamente, ela vai poder permear-se entre todos aqueles que estão vivenciando nesse local. O capítulo de hoje é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E a leitura é obediência e resignação. Como a nossa companheira falou sobre resignação, sobre coragem para ser resignado, vamos ver o que é que o nosso espírito Lázaro traz para nós. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Está lidando com as nossas emoções, os nossos sentimentos. As duas constituem forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia no desfalecimento da corrupção. Veio fazer que brilhassem, no seio da humanidade deprimida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente verá mais tarde, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da nossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que se fecha ao seu entendimento. Ai dele, porque nós,
que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos a sua vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de ceder, cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são mansos, pois prestarão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Então, Lázaro, esse espírito esclarecedor, vem nos trazer essa informação primordial de que nós precisamos, dentre esses exercícios dessas bem-aventuranças, da mansuetude, de ser pacífico. Me lembro tanto de Chico. Quantas e quantas vezes ele teve que obedecer, se resignar, se submeter àquele momento, àquela situação, porque a proposta do bem maior estava à frente. E ele era informado e cada vez mais tomava consciência disso. Aquilo que naquele momento talvez você não compreenda, mas está dentro dessa lei divina de progresso, e todas as vezes que a gente lê progresso dentro do Evangelho do Senhor Jesus, nós estamos nos referindo ao nosso progresso moral. Sim. Evolução é moral. Intelectualidade, conhecimento, tudo isso é necessário. Mas o que fazemos com isso, que desenvolvemos com tanta dificuldade ainda, é o que vai nos fazer seres diferenciados. Eu sempre cito aqui o exemplo de que o que adianta todo um profissional receber uma informação, um conhecimento imenso, que será extremamente benéfico para a humanidade, e transformá-lo numa situação muitas vezes até vergonhosa. Exatamente. E a gente não pode deixar de citar o exemplo do nosso Jesus com um espírito que veio até nós com tanta humildade. Sim. Todos nós sabemos a grandeza espiritual de Jesus. E, no entanto, com obediência e resignação ao Pai, né, esteve conosco e preparando os seus companheiros, né, para que a gente hoje em dia tenha essa grandeza da palavra de Jesus sempre, né? Sim. Não se pode falar de Jesus sem falar da sua obediência ao Pai. Sim. Resignado porque compreendia, e é necessário que a gente, ao analisar uma situação, coloque a nossa compreensão em movimento, porque compreender uma situação, a dificuldade de um irmão, aquele irmão estar enfermo moralmente, nos ajuda muito a desenvolver a resignação. Eu não posso imputar a uma criança uma responsabilidade que ela ainda não tem condições de arcar. Ela ainda não desenvolveu a moralidade dela àquele ponto. Então, eu não posso exigir daquela criança ainda um outro comportamento. Então, eu preciso esperar que ela amadureça, entendo-a, sabendo que ela está vivenciando aquele momento. Mas os tempos passarão e as informações chegarão, e as escolhas também. Por isso, precisamos compreender que cada um no seu momento, na sua etapa evolutiva, todos nós somos semente, todos nós somos semeadores e todos nós faremos nossas colheitas. O Pai distribui para todos. Todos nos alimentamos. E como distribui, nós temos essa lavra evangélica nos livros, o estudo, sim. Conhecimento, né? Verdade, que nos ajuda, voltamos a falar, nos momentos de dificuldade, a se não entender por completo, mas saber que ali está uma verdade, uma misericórdia, uma justiça de Deus, sim, não é, Claudinha? Com certeza. E aí vem, pela obediência da razão, a resignação do coração. Sim. É
muito lindo mesmo, muito lindo. Oh, Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, trazendo para dentro do nosso lar essa energia, essa luz, esse clarear que vai aos poucos tirando essas teias que obscuram e obliteram a nossa visão real, que é a visão do Espírito. Quando começamos a enxergar com a visão do Espírito, tudo se modifica. Paramos de julgar, nos colocamos no lugar do outro. Como será que eu me comportaria se estivesse vivenciando esta mesma situação? Como será? Será que eu realmente teria um comportamento tão altruísta? Ou quedaria também nessas dificuldades que são inerentes a todos nós? Jesus compreendia que nós ainda não alcançávamos e ainda não alcançamos essa visão na sua magnitude, mas Ele também sabe que estamos no processo de amadurecimento, de evolução, e que um dia nós veremos somente luz. As trevas somos nós ainda que colocamos lá. Os nossos ciscos nos olhos, as nossas traves, que fazem com que vejamos somente parcialmente essa lei de causa e efeito, achando que muitas vezes somos injustiçados. Porque eu não aceito, porque Deus me tirou. Como Deus poderia planejar alguma coisa para qualquer um de nós que não fosse amor? O plano espiritual não erra. Nós é que fazemos escolhas equivocadas. Precisamos ter isso em mente para podermos compreender. Ser mais fácil essa obediência e fazer o que Ele nos fala. Ser mansos e pacíficos, porque não nos revoltamos. Não queremos discutir com Deus as propostas que Ele tem para nós. É preciso que a gente cada vez mais amadureça nesse ponto para entendermos melhor essa programação que é para dar certo. Todos nós temos uma programação para dar certo. Todos nós somos cercados pelas circunstâncias necessárias para que este dar certo possa se processar. Dar certo no sentido de evoluirmos moralmente. Esta é a proposta do Cristo. Tudo isso que fugir dessa proposta não é crística, é do homem. Então, não vamos dar interpretações erradas à proposta crística. Mais do que nunca, te agradecemos muito, Senhor, por tudo que o Senhor traz para todos nós, de esclarecimentos, e que a gente possa beber dessa fonte de amor, não só quando tivermos sede, no desespero, na tristeza, na angústia, mas que a gente aprenda a ir à fonte diariamente, nos dessedentar de tantas dificuldades, que essa água do Evangelho entre pelo nosso corpo diariamente, irrigando os nossos sentidos, irrigando as nossas propostas, fazendo com que nós tenhamos a energia necessária para cada vez nos tornarmos seres, criaturas, espíritos mais elevados. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora nós vamos beber a nossa vinha, né? E vocês, em casa, Bebam a de vocês também. Vocês. Paz e bem, paz e luz, paz, paz, muita paz.